A coluna de Direito de hoje fala sobre as férias, o que mudou, né, depois da reforma trabalhista. Hoje nós estamos recebendo aqui no estúdio o advogado Rafael Marques. Boa noite, Rafael, seja bem-vindo. Boa noite, Linda. Boa noite aos telespectadores. Com tamanha satisfação que recebi o convite, espero poder contribuir com todos vocês hoje. Com certeza, com certeza. Para a gente começar, como é que está essa questão das férias? Eu sei que uma das coisas que mudou foi a questão da fração, né, de dividir aí o tempo das férias. Por exemplo, muitos trabalhadores não tinham a vontade ou não queriam tirar os 30 dias corridos. E agora é permitido por lei fracionar. Como é que está essa relação? Existe um mínimo de dias possíveis? Como é que é? Bem, é importante a gente primeiro explicitar como é que funcionava anteriormente, né? Anteriormente, na legislação anterior, o empregado ele poderia fracionar, juntamente com o empregador, apenas em 2 vezes, né? Em 2 períodos. Hoje não mais pode assim. Hoje é em 3 períodos. Em 3 períodos. Em 3 períodos, né? Desde que seja um com um mínimo de 14 dias e os outros 2 com no mínimo 5 dias. Existe um tempo determinado entre uma fração e outra ou não? Não existe um tempo determinado entre as frações, né? O que é que tem que acontecer? O empregado, quando ele trabalha 12 meses, ele adquire o direito às férias, né? Que a gente chama isso de período aquisitivo. Certo. Tá? Mas o empregador, ele tem que ficar atento a um detalhe. Ele tem que dar esses 3 períodos, caso o empregado, né, deseje fazer essa flexibilização junto com o empregador, ele tem que dar nos 12 períodos subsequentes a esse período aquisitivo. Hoje é possível a empresa obrigar o trabalhador a fracionar as férias? Não é possível. Ou é uma decisão do trabalhador? Como é que é? Na verdade, isso tem que ser acordado, né? O que a reforma trabalhista trouxe é a previsão do acordado, a prevalência do acordado sobre o legislado. Entendi. Agora, quando a empresa tem a obrigação de definir esse período das férias do ano seguinte, qual o prazo limite para o empregado saber que vai tirar férias naquele determinado período ou naqueles períodos, né? Caso seja fracionado as férias. Boa pergunta, Linda. O empregador ele tem que dar esse aviso de férias com 30 dias de antecedências, pelo menos, tá? Ele tem que dar com 30 dias pelo menos de antecedência. Se ele não der, ele pode depois ser penalizado com o pagamento em dobro dessas férias. Por exemplo, a gente está começando o ano de 2019. Então, as empresas, teoricamente, estão se organizando com relação às férias dos seus empregados, dos seus colaboradores. Então, a empresa tem até 30 dias antes do início das férias para comunicar ao trabalhador que naquele período ele vai gozar aí das suas férias, do seu descanso. Assim? Isso mesmo, Linda, e é importante que ele faça tudo por escrito, tá? Ele tem que fazer isso em 2 vias, uma fica com o empregado e a outra com o empregador. Certo. Agora, com relação à venda das férias, alguns trabalhadores têm interesse, inclusive, de vender as férias, enfim, esse período, até para ganhar um dinheiro extra, enfim. Como é que está essa situação depois dessa reforma? Tá, tanto na legislação anterior como na atual, o empregador ele poderia vender, o empregado, na verdade, ele poderia vender 1/3 desse período, dos 30 dias. Na verdade, ele pode vender 10 dias, né? Só 10 dias? Só 10 dias. Mesmo ele querendo vender mais, não é possível de acordo com a lei? Não é possível. Entendi. E aí cabe uma decisão do empregado, no caso, vender os 10 dias, ou a empresa pode sugerir isso? Ela pode sugerir, mas o empregado não é obrigado a acatar, né? O empregado, ele levanta a sua manifestação, que tem interesse em vender os 10 dias, mas também a empresa também não é obrigada a comprar esses 10 dias. Certo. Existe algum caso em que, por exemplo, o empregado ele não pode tirar férias? Existem casos isolados? Existem sim. Um exemplo bem clássico é aquele que o empregado recebe auxílio-doença ou auxílio acidentário da Previdência Social por mais de 6 meses. Nesse caso aí, ele não teria direito a gozar de suas férias. As mulheres, por exemplo, as gestantes, elas são obrigadas a gozar as férias logo após a licença? Não são obrigadas, mas geralmente os empregadores, por meio de acordo com as gestantes, definem isso até para ela poder ficar mais tempo com o bebê, né? E caso o empregado ele se sentir lesado por alguma forma ou achar que seus direitos não estão, né, sendo cumpridos pela empresa onde ele trabalha, o que ele deve fazer? Caso o empregado se ache lesado, ele pode ou procurar o Ministério do Trabalho ou a própria Justiça do Trabalho.
E aí falar o problema, enfim. Contar o problema, procurar um advogado para que ele tenha toda a orientação devida. E se ele preferir entrar com ação judicial, ele vai ter o seu direito reparatório, né? Se ele preferir optar pela via administrativa, que seria o Ministério do Trabalho, provavelmente um auditor irá comparecer à empresa e autuará esse empregador. Ok, Rafael. Muito obrigada pela sua participação. Por nada, Viu? Boa eu que noite para agradeço. você. Boa noite. Até a próxima. Até a próxima.